Olá, o programa de hoje do RDTV vai debater um assunto que está aí em debate em Mato Grosso todo, no país afora, que é a situação da estrada de Chapada dos Guimarães, a MT-251, por conta dos riscos de desmoronamento, deslizamentos e o abre e fecha que está sendo feito necessário por conta dessa situação. Nos nossos estúdios, eu converso com o presidente da Associação Brasileira de Geólogos, professor da UFMT, geólogo, especialista em gestão pública, mestre em geociências, ou seja, tem um gabarito aqui imenso, Kaiobi Kun. Seja bem-vindo, Kaiobi. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse tema. E aí eu queria abrir falando sobre a situação atual, sua percepção sobre esses deslizamentos, desmoronamentos. O alerta foi aceso, vamos dizer assim, de uma forma maior, lá atrás, quase junto com o Capitólio, quando teve os primeiros desmoronamentos ali. O assunto ficou parado, a percepção que se teve é que não avançou tanto e agora reacendeu já numa situação bem delicada. Na sua opinião, faltou aí ter uma equipe ativamente na prevenção, no monitoramento, no diagnóstico dessa situação para não ser tão drástico, vamos dizer assim, a situação? Casos como este, ali nós temos processos como queda de bloco ali naquela região, né? Em algumas áreas ali em Chapada tem também deslizamentos, vão ter erosões. Ali a região de Chapada ela tem processos de movimentos de massa, né? Que tecnicamente dizendo, ou dizendo uma linguagem mais simples, processos erosivos muito ativos. Quando a gente olha aquela escarpa de Chapada, a gente precisa imaginar que aquelas rochas já tiveram, por exemplo, em cima de Cuiabá, de Várzea Grande, toda essa região. E esses processos de quedas de blocos, esses processos de erosão, vão fazendo com que ela pouco a pouco fosse chegando no local onde ela está hoje. Então a gente sabe que ali é um local onde ocorrem esses processos, como é o caso também do que ocorreu no Capitólio. Então, lugares onde a gente tem esse diagnóstico de que ocorrem processos que pode ter um impacto grande, o que precisa ser feito? Ser feitas medidas de prevenção, de monitoramento. E isso não é num dia ou no outro dia. A gente precisa que o Estado esteja de forma permanente, que ele tenha isso de forma permanente, essas equipes de monitoramento de prevenção, não só para aquela área. A gente fala muito da 251, mas o Estado de Mato Grosso tem inúmeras áreas de riscos dentro de municípios, em outras rodovias, em trilhas. Quando a gente está fazendo uma trilha ou indo numa cachoeira, a gente está andando em locais onde pode ter queda de blocos. Então, em todos esses locais, precisa ter um processo de gestão do risco. Então, o que faltou, no caso da 251, foi que fosse feita essas análises anterior a gente ter casos um pouco maior. E o que ocorreu ali no Portão do Inferno, ainda nem de longe é um processo de queda de bloco, por exemplo, grande. Ali em Chapada nós vemos áreas onde tem processos de queda de bloco que impactam mais de 100, 150 metros da escarpa. Blocos que se movimentam, às vezes, que são blocos de 10 metros de extensão. Então, blocos muito grandes. E isso a gente consegue ver agora em imagens de satélite em vários locais em Chapada. Então, a gente sabe que esses processos ocorrem ali, a gente sabe que eles têm uma recorrência ali, que eles ocorrem com uma certa frequência, e a gente sabe também que naquele trecho, desde ali da Salgadeira até depois da curva que tem ali da Mata Fria, né, quando a gente passa um pouco ali onde é ali a Casa do Mel, né, naquele trecho todo tem locais onde existe esse risco de ter essas quedas de bloco. Então, o que falta do Estado é trabalhar de uma forma muito técnica com isso e trabalhar de uma forma constante. A gente precisa ter urgentemente no governo do Estado um órgão com uma equipe técnica, concursada, permanente para lidar com desastres naturais, porque com agora, principalmente, os processos que a gente está tendo de mudanças climáticas e tudo mais, né, a gente precisa cada vez mais cuidar da gestão de risco para que a gente consiga ter respostas muito rápidas para a população e que a gente consiga reduzir ao máximo o risco para essas pessoas. E quando a gente fala ali do trecho do Portão do Inferno, a gente pode, para quem está nos assistindo, conseguir visualizar melhor, o risco seria, vamos comparar com o Capitólio, quando caiu aquela pedra gigante, há esse risco, e se fala também do desmoronamento ali embaixo da pista, né, que também está corroendo, vamos dizer assim, em termo mais popular.
Vou começar pela parte de baixo. Na parte de baixo pode ter sim processo de queda de bloco, mas se por acaso fosse afetar a rodovia, normalmente isso dá indícios lá. Então vai aparecer rachaduras, vai ter desníveis, então vai ter indícios que vai indicar que aquela área propriamente da rodovia está sendo afetada. É uma coisa brusca, vamos dizer assim. A parte final é brusca, mas antes dessa parte final, normalmente tem esses indícios indicando que pode ter ali, que está tendo algum tipo de movimentação. E hoje, aparentemente, não se tem isso lá. É lógico que a Cinfra, ela precisa indicar isso com estudos técnicos, demonstrar, analisar, verificar essas coisas e até mesmo apresentar isso para a sociedade, para que a sociedade tenha uma tranquilidade. Então, isso na parte inferior. Na parte ali que está do lado, né, da estrada, nós estamos tendo esses processos ali, né, de queda de bloco ocorrendo. São quedas de bloco ainda relativamente pequenas, se a gente compara, por exemplo, com o Capitólio ou com outros casos em Chapada dos Guimarães. E pode ocorrer quedas maiores? Pode sim ocorrer quedas maiores. Agora, para saber quais os locais, quais os pontos que pode ocorrer essas quedas, qual o tamanho dos blocos que pode se soltar, aí nesse caso precisa estudos técnicos indicar isso. Mas assim, é sempre importante a gente lembrar a população que risco existe em quase todas as atividades que a gente faz. Então, quando a gente pega uma rodovia, por exemplo, que nem a rodovia que é a 251, o maior risco que tem, às vezes, é de acidente de trânsito. Não é nem propriamente da queda de bloco. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com a queda de bloco e devem ficar mesmo. A gente tem que se precaver, tem que acompanhar, tem que cobrar do governo soluções em relação a isso. Mas a gente precisa lembrar que tem outros riscos que existem também e que a gente não consegue estar livre de todos esses riscos. A gente pode tentar trabalhar uma gestão adequada para reduzir ao máximo esses riscos. Então, ali naquela lateral pode sim ocorrer queda de blocos, não igual de Capitólio, porque de Capitólio foi dentro de uma represa, lá um dos grandes problemas que teve foi o deslocamento da água, lá além do bloco em si, você teve o efeito causado da água, né, ali da movimentação da água. No caso de Chapada, a rocha cairia dentro do solo ali, né, dentro da própria superfície que está ali próximo da escarpa. Entendi. Desde que começou esse tema, aí vamos pegar o popular, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo. Chove de comentários. Por que não vai lá só e explode a rocha que está perto de cair? Né? Geologicamente falando, acredito que não seja a solução, né, mais correta, vamos dizer assim. Olha, precisa ser feito um estudo detalhado para dizer qual a melhor solução. E às vezes algumas soluções que parecem ser bem fáceis não são tão simples. Por exemplo, se você explode a rocha, que nem esse comentário que você citou, o próprio impacto da explosão pode fazer com que em outros pontos você tenha quedas de bloco ou que ainda não tenha, mas ele quase se solte. O telespectador, ou quem acompanha, né, quem está lendo as reportagens, tudo, às vezes ele tem na ideia que somente o portão do inferno é uma área de risco. Enquanto, na verdade, não é. A área de risco é desde ali de próximo da Salgadeira até depois ali da Casa do Mel, onde tem a curva da Mata Fria. Então, todo esse trecho tem risco, porque, na verdade, em vários locais, se você tiver uma queda de bloco, ela não atinge, não é 1 metro, não é 2 metros ou 3 metros. Ela, como eu disse, chega a atingir 100, 150 metros da distância da escarpa. Então, uma queda de bloco é como se você fosse jogar, às vezes, uma bola, um prato de arroz que cai no chão. Você tem aquele arroz que vai voar lá longe, aquele arroz que caiu aqui pertinho junto com o prato. É a mesma coisa. Então, não é simplesmente explodir ali e pronto, e resolveu. Na verdade, tem que ser identificados os locais onde esse risco é maior e aí ver as medidas que podem ser feitas. As medidas podem ser desde simplesmente a remoção de bloco, até, por exemplo, desmonte controlado, pode ter um monte de medidas diferentes, pode ter medidas de engenharia que podem ser adotadas. Então tem um leque muito grande de ações que aí quem são os especialistas na área vão conseguir indicar qual que seria a melhor ação a ser desenvolvida. De imediato o governo anunciou um planejamento de telas de contenção. Na sua percepção, com entendimento de geólogo e tudo mais, é uma medida emergencial válida ou carece de mais estudos?
A Cinfra tem que apresentar, né, o projeto em relação a isso, o porquê dessa medida. É complicado a gente comentar esse tipo de ação sem ter acesso aos estudos que embasearam isso. Então, eu acho que essa resposta sobre por que cada uma das medidas está sendo tomada, isso é algo que a Cinfra tem que desenvolver, né? Tem que apresentar para a sociedade. Pensando nessa questão geológica, se debate desde há muitos anos o fechamento para cargas pesadas, né? O Ministério Público tem uma ação de 2017 que já pedia isso, e aí pela falta de uma rota alternativa, acredito eu, foi se levando essa situação e foi se permitindo. Faltou, vamos dizer assim, estancar o problema lá atrás. A Estrada Parque realmente não comporta, porque se pede, o prefeito de Chapada mesmo tem pedido já, passou as medidas de contenção, vamos liberar os carros pesados, né, os veículos pesados. Ali, na sua opinião, dependendo das ações, é possível ou não? Vai continuar provocando ali uma movimentação excessiva geológica? Olha, primeiro que aquela estrada ali, você já tinha uma restrição para, por exemplo, carretas desde que ela foi criada. Então já tem essa restrição para veículos, vamos dizer, muito grandes. Mesmo assim, a gente precisa lembrar que recentemente nós tivemos um caso, por exemplo, de uma carreta que tombou justamente na curva da Mata Fria, ali próximo do Portão do Inferno, demonstrando que mesmo com a proibição, existia o uso daquela estrada. Era comum, às vezes, encontrar um veículo ou outro que não era adequado para estar transitando ali. E aí mostra, por exemplo, o efeito da falta de fiscalização. Agora, quanto a outros veículos, precisa ser analisado, estudado. A gente precisa lembrar também que no mundo a gente tem inúmeras rodovias que são rodovias que têm riscos e que o que se faz nessas rodovias é ser feito medidas de redução de risco, mas que ao mesmo tempo garanta o acesso da população para aquilo. Vou dar exemplos no Brasil. Quem conhece São Paulo, a rodovia Tamoios, direto você tem problema de interdição nela por causa de deslizamentos na Tamoios. Minas convive muito com isso, Minas, né? O tempo todo tendo desmoronamento, trabalho de contenção. E se você for para outros países, igual o Peru, Chile, China, se você for para outros lugares onde você tem regiões onde tem declividades muito grandes, é muito comum você ter a estrada passando aqui e um desfiladeiro do lado, um penhasco, a estrada passando lá embaixo de novo. E se faz um processo de gestão, de acompanhamento ou de medidas rápidas para, caso tenha uma queda de bloco, retirar esse bloco e voltar a ter funcionalidade, pensando também no acesso da população. Vou dar um exemplo. Faz sentido a gente, por exemplo, falar não pode passar ônibus pelaquela estrada, e aí a população que está em Chapada, que precisa vir às vezes para Cuiabá, que não tem um carro, ela tem que andar 4 horas, que é o trajeto atual, para chegar em Cuiabá? Eu não vejo que é uma medida que, por exemplo, seja a melhor, vamos dizer, pensando, porque a gente tem que posicionar várias coisas. A questão da segurança, mas também há outros fatores, como, por exemplo, o bem-estar, o acesso a serviços. Então, são muitas coisas que têm que ser posicionadas junto. Em relação a veículos de carga propriamente pesados, tem uma medida que eu acho que foi feita pelo governo, parabenizo o governo, inclusive, por isso, que eu acho que já é uma alternativa bem legal também, com um risco muito baixo de qualquer tipo de processo, que é ali pela Água Fria. É o asfalto novo que está sendo construído. Ali, por exemplo, na 246. Ali é uma medida muito boa que foi feita, com certeza, cria mais uma rota alternativa para Chapada, que em casos, por exemplo, de interdição, de ter acidente, de ter algum outro tipo de evento atípico, teria uma alternativa diferente para Chapada que não fosse Campo Verde. Não é tão longo, ainda liga o turismo e acaba beneficiando aí essa E ainda região. pode ligar com o Nortão depois, porque se faz aquele asfalto ali de Bom Jardim para Nobres, quem for vir, por exemplo, de Nova Mutum, de Lucas para Chapada, pode vir direto por dentro sem ter que passar por Cuiabá, então acaba ajudando muitas esferas, né? E nesse sentido se debate a 030, o que o governo tem batido duro, que quer também ali pavimentar. A Assembleia anunciou nessa semana que vai deixar, né, liberado recursos ali.
Qual que é a sua avaliação? Essa é uma rodovia que também traz riscos, não traz riscos? Resolve problema, não resolve problema? Não vou fazer avaliação sobre se a rodovia é boa ou ruim. Esse eu acho que não é o ponto. Mas sobre área de risco, aí eu posso dizer com certeza que o trajeto, independente de qual seja escolhido, vai passar por locais que são áreas de risco. Então, vai continuar passando por locais onde tem possibilidade de deslizamento, queda de bloco, vai passar por locais onde também tem risco. Então, a ideia de se pensar, vamos fazer a 0,30, porque a gente fazendo a 0,30 não vai passar mais por lugares onde tem risco, essa ideia ela não é verdadeira. Agora, sobre outros aspectos de reduzir distância, de talvez ser um investimento estratégico para pensar o desenvolvimento da região metropolitana, aí isso já é uma outra história. Mas se a justificativa for redução de risco propriamente, isso não necessariamente vai ser alcançado. E se fosse para alcançar isso, antes de anunciar a 0,30, teria que ser feito um estudo para indicar qual o trajeto que ofereceria o menor risco. E até agora esse estudo não existe. Então, essa justificativa de que a 0,30 é para apresentar um caminho seguro para a Chapada que não vai ter área de risco, isso não é verdade. E quando se fala nos projetos que se apresenta como solução, é lógico que ainda são soluções que demandam mais projetos, né, segundo a Cintra, mas se fala de construção de túnel no Portão do Inferno, se fala de duplicação, se fala de mirante ali, uma região já com tantas situações comportaria empreendimentos dessa forma, você vê como uma solução para acabar com o risco ali nessa região? Olha, mirante, por exemplo, pode ser, ali tem risco de queda de bloco na parte de baixo, mas o local do que tem no projeto não seria algo que seria impactado propriamente. Agora, é interessante, não no Portão do Inferno, mas essa situação, e aí a gente demonstra a necessidade de estudos técnicos antes até mesmo de algumas coisas serem anunciadas. Há um tempo atrás nós tivemos aquele anúncio do elevador no Véu de Noiva. É o mesmo processo que está ocorrendo no Portão do Inferno e que já ocorreu no Véu de Noiva em 2008, que morreu uma pessoa, inclusive, com uma queda de bloco. Ficou fechado, né, um tempo? Ficou fechado o parque, acho que ficou mais de um ano fechado. E até hoje não pode descer no Véu de Noiva por causa desse processo que teve de queda de bloco. O mesmo processo ocorre ali naquela região do Véu de Noiva que ocorre no Portão do Inferno. Então, nesse caso, por exemplo, imagina você fazer um elevador num lugar onde tem possibilidade que ocorre com uma certa frequência, quedas de bloco. A possibilidade de você jogar todo o investimento fora e ainda gerar algumas vítimas é grande. Quando se fala desses outros projetos para a área do Portão do Inferno propriamente, o que precisa ser feito é os estudos técnicos para indicar qual que é a melhor solução. Ou se a melhor solução às vezes é manter como está. A melhor solução às vezes vai ser outros trajetos de rodovia, porque uma obra de um túnel mesmo, pelos valores que foram anunciados, seriam valores gigantescos. E assim, você ainda continuaria tendo na entrada e na saída do túnel área de risco, porque tem possibilidade de cair blocos tanto na entrada como na saída do túnel. A rocha ali também, ela tem uma resistência que não é muito grande, ela tem uma resistência baixa. E tem um outro fator também que é importante, que depende da forma como fosse construída, por exemplo, um túnel ali, poderia afetar todas aquelas paisagens maravilhosas que a gente tem ali, com aquelas feições ruiniformes, né, aquelas estruturas de rocha que fica no topo e que a gente acha tão lindo, pelo menos eu acho, né, vai ver porque eu sou geólogo, mas poderia ser afetado por esse processo de construção. Então, tudo tem que ser muito bem pensado e principalmente ser acompanhado de estudo técnico. Hoje o Estado está trabalhando com ações emergenciais, mas se ele tivesse lá atrás feito o dever de casa, o beabá, porque ele já sabia que ali é uma área que poderia acontecer isso. Se ele tivesse feito os estudos para indicar quais os procedimentos seriam adotados, quais que seriam os limiares, né, ou a estratégia de segurança, de gestão de risco da área, nós teríamos um outro cenário e com certeza a população de Cuiabá, de Chapada, teria sido muito menos afetada com essa interdição agora. Ou talvez nem teria ficado interditado tanto tempo. Então, a falta do preventivo e do estudo
técnico prévio, ela tem um custo muito alto para a população e para o próprio Estado. Porque depois que o processo está acontecendo, você às vezes não tem um tempo hábil para você dar as respostas na velocidade que a população precisa. Por isso que é muito importante trabalhar a questão de gestão de risco. A gente pode dar um exemplo agora, bem recente, do Japão. Nós tivemos um terremoto muito grande no Japão, agora no início desse ano de 2024. E o número de vítimas foi muito baixo, se a gente pensa a magnitude do terremoto. Mas por quê? Porque no Japão, todo o setor público, ele trabalha a gestão de risco de uma forma integrada, a população é educada para entender o risco e para saber lidar com o risco. Então, a parte preventiva e de orientação, de gestão, de desenvolver estudos, de desenvolver de fato, assim, vamos dizer, uma política, uma cultura de gestão de risco, ela é muito forte. Aqui a gente está vendo o contrário por parte do governo, que mesmo com todos esses desastres, mesmo com todos esses, porque não é só a 251, nós temos muitos outros no estado, seja incêndios, secas, inundações, alagamentos, erosões, mesmo com tudo isso, ainda assim, o Estado não investe em criar um setor preventivo. Talvez uma prioridade que seria interessante para a Assembleia Legislativa, em vez de só pensar na 030, pensar em criar esse setor preventivo. Seria um legado muito grande para o Estado, para nas próximas décadas, conseguir lidar com a crise climática que a gente vive atualmente. Então, esse poderia ser, na verdade, o principal, vamos dizer, legado dessa situação da 251. A gente começar a trabalhar com a gestão de risco de uma forma correta. Tá, a nossa entrevista está chegando ao fim, Kirby, mas uma situação que eu gostaria de te perguntar é, quando você fala de prevenção, de ações e tudo mais, o governo tem dito que o ICMBio foi omisso, que demora para responder, que demora para avaliar. Dá para fazer essa divisão de responsabilidades? Está faltando diálogo, na sua opinião, entre o ICMBio e o governo do Estado? Olha, a briga que tem aí do ICMBio com o governo do Estado, que tem ocorrido nos últimos, acho que 2 anos já, no mínimo. Cada vez mais forte. Ela não está sendo boa para a população, para a sociedade. Então, acho que independente do que cada um busca, é preciso fazer o dever de casa. O dever do ICMBio não é lidar com a 251. Ele não é a função dele. Nem fazer análise geológica de risco de rodovia. Quem tem a função disso é a Cinfra, ou o governo do Estado. Então, nesse caso, eu defendo o que o ICMBio tem feito. Por quê? Porque o ICMBio ele vai analisar relatórios e laudos que foram desenvolvidos. A gente acabou de comentar ao longo dessa entrevista da ausência do Estado de Mato Grosso de uma equipe técnica permanente para lidar com a gestão de área de risco e para desenvolver esses estudos. E não é só ali no parque, em qualquer lugar. Então, o governo tem hoje feito essa gestão de área de risco. Eu brinco que às vezes que parte da política de gestão de risco no estado de Mato Grosso é a oração. Faz a oração para torcer para que não aconteça nada. E aí, nesse caso, se você for ter uma intervenção numa área de um parque nacional, como que você vai dizer, ah, não, eu quero que faça um túnel. Ah, mas eu quero porque eu quero porque eu quero. Ah, eu quero porque que faça tal coisa. Um elevador no véu de noiva. Mas e cadê os laudos? Cadê os estudos que indicam a viabilidade técnica daquilo? Então, é muito importante que seja feito as coisas seguindo o rito. Esse rito é o quê? É ser feitas as análises técnicas, os estudos, e aí, a partir disso, você tem uma tomada de decisão. Agora, sem essa parte inferior aqui, que vai ser a parte inicial, né, que é de laudos, estudos técnicos, análises, como que você vai fazer o desenvolvimento de um projeto? Então, o governo do estado poderia aproveitar essa situação, né, para corrigir essa deficiência que tem hoje no estado, que é justamente criando essas equipes técnicas para desenvolver os projetos em si. E não é só para o ICMBio. O Ministério do Desenvolvimento Nacional, quando a gente vai pensar lá em Brasília, a fonte de recurso para desastres, para você conseguir qualquer centavo lá, você precisa de laudo geológico, o projeto de engenharia que vai ser feito na área, de tudo isso. E se o Estado não tiver equipe técnica para desenvolver essas coisas,
Quem que vai desenvolver? As prefeituras do estado de Mato Grosso, que muitas não têm equipe técnica também, ou são prefeituras que cuidam de áreas gigantescas e que têm, às vezes, uma população de 10, 15 mil habitantes, não tem recurso para ter um quadro permanente. Então, a gente acaba ficando sem ter esses projetos sendo desenvolvidos, sem o governo captar recurso do governo federal, sem desenvolver as ações de prevenção, e aí quando acontece algum tipo de desastre, estamos surpreendidos por um incidente geológico. Não, não é assim. Muitas dessas coisas poderiam ser antecipadas, inclusive para saber a melhor forma de ação. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Você acompanhou então uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira dos Geólogos, Caio Bicum, que falou aí sobre essa situação da MT-251, projetos que o governo tem, sobre temas também relacionados a polêmicas entre o governo e o ICMBio, entre outros assuntos. Você confere essa e outras entrevistas no site do RDTV. Confira, nos acompanhe e até a próxima.